A poeira vermelha grudava na minha pele como uma segunda camada de roupa. Fazia 7 anos que enterrei José. 7 anos andando sozinho por essa terra seca do interior de Goiás, onde o céu é grande demais e os dias se repetem até você esquecer que existe outra forma de viver. Minha casa ficou no fim de uma estrada de terra que quase ninguém falava mais. Uma construção simples, de tijolo à vista, com varanda estreita e telhado de barro. O vento batia nas janelas de madeira toda a noite, fazendo aquele barulho que vira companhia, quando você não tem mais ninguém. No terreiro, algumas galinhas ciscavam sem pressa. Mais atrás, a cerca velha separava meu pedaço de chão do resto do mundo. Eu era uma mulher que não conversava na feira, a que cumprimentava com a cabeça e voltava rápido para casa. Não por ser mal educado, mas porque as palavras tinham perdido o sentido depois que José se foi. O que eu vou dizer? Que acordava todo dia esperando ouvir a voz dele chamar do quintal, que punha café para 2 e só depois lembrou que estava sozinha? Minha rotina era simples como água correndo. Acordar com os galos antes do sol rachar o horizonte. Jogar milho por bichos, varrer o terreiro até a poeira baixar, lavar roupa no tanque, torcer com força, estender no varal, fazer comida que dava para 2 dias. Sentar na varanda no fim da tarde, olhando a estrada vazia, como quem espera algo que nunca chega. À noite, o silêncio era tão pesado que eu ouvia meu próprio coração batendo devagar. Os grilos cantavam lá fora. O vento mexia nas folhas da mangueira. E eu fiquei ali na penumbra, pensando em como a vida é estranha. Como a gente pode estar tão cheio de gente um dia e tão vazio no outro. Mas tinha uma coisa em mim que José sempre dizia, meio rindo, meio sério. Você não consegue passar reto quando vê alguém precisando, Dalva. Vai acabar trazendo o mundo inteiro para dentro dessa casa. Ele não estava errado. Foi assim que salvei aquele cachorro vira-lata, quase morto de sede, na beira da estrada. Foi assim que cuidei da dona Neuza quando ela caiu na frente de casa, tonta de pressão alta, e ninguém apareceu para socorrer. Foi assim que abri o menino que fugiu de casa e dormiu no meu quintal, com medo de apanhar do pai bêbado. Não era heroísmo. Era só que eu não conseguia seguir em frente sabendo que alguém estava sofrendo ali, tão perto, pedindo ajuda sem palavras. Talvez porque eu mesmo já precisei de ajuda. E nem sempre alguém parou. Naquela manhã de agosto, o calor já queimava antes das 7. Eu estava jogando água no terreiro para baixar a poeira quando ouvi um barulho diferente. Passos arrastados. Lentos, pesados. Levantei a cabeça. E foi aí que eu vi. 6 pares de olhos assustados. Ela estava parada ali, na frente do meu portão. Uma mulher magra, com o rosto marcado pelo sol e pelo cansaço. O vestido, que um dia deveria ter sido bonito, agora era só um pano desbotado, remendado em vários lugares. Os pés descalços, rachados, com a terra vermelha grudada como se fizessem parte da pele. Mas não foi ela que me fez largar o balde de água no chão. Foram as crianças. 6 crianças agarradas nela como se fossem se afogar se soltassem. A maior, uma menina de uns 7 anos, segurava a mão da mãe com força. Um menino menor se escondeu atrás da saia suja. Outro, magrinho demais, olhou para o chão. Uma menininha de uns 3 anos estava no colo, com a cabeça caída no ombro da mãe, os olhos meio fechados. E tinha mais 2, grudados na barra do vestido, lamas de medo. 6 crianças, todo com aquele olhar que eu conhecia bem. O olhar de quem tem fome, de quem não sabe onde vai dormir, de quem já bateu em tantas portas que perdeu a esperança de que alguma se abra. Meu peito aberto. "Bom dia", disse ela, com a voz rouca, quase sumindo. A senhora tem um pouco de água?" Eu não respondi na hora. Fiquei olhando aqueles 6 pares de olhos assustados, olhando os pezinhos sujos, olhando a forma como eles se apertavam uns contra os outros, como se o mundo inteiro fosse um lugar perigoso. "Água eu tenho",
falei, e abri o portão. Entre. Uma mulher hesitou, como se não acreditasse, como se esperasse que eu mudasse de ideia. Pode entrar, repeti mais firme. Traz as crianças. Elas caminharam devagar, olhando tudo como se fosse a primeira vez que viam uma casa. Levei todo o mundo para a varanda, onde tinha sombra. Busquei água fresca na moringa. Enchi um copo e dei para a mulher. Ela tomou rápido demais, quase se engasgando. Depois deu para os filhos, um por um, dividindo o resto. A menor, no colo, mal conseguia engolir. Deixa eu buscar mais, falei. Voltei com a jarra cheia. Dessa vez eles beberam direito. Vi os ombros da mulher relaxem um pouco. Vi a cor voltando para o rosto da menininha menor. Obrigada, ela sussurrou, e os olhos encheram de lágrimas. A gente está andando desde ontem de tarde. Não encontrei ninguém em casa. Ou encontrou e... Ela parou, mordendo os lábios. Eu sabia o que ela iria dizer. Achava e a porta se fechava na cara. Senta aqui, falei, apontando para o banco de madeira. Vocês vieram de onde? Ela sentou-se devagar, segurando a menor no colo. As outras crianças se acomodaram no chão, encostadas nas pernas da mãe. De Palmeira dos Santos, respondeu. Uns 40 quilômetros daqui. Meu marido... A voz falhou. Meu marido morreu há 3 meses. Caiu do telhado que estava consertando. Quebrou o pescoço na hora. Senti o ar faltar. A casa era alugada, continua ela, olhando para as próprias mãos. Não consegui pagar. O dono me deu 1 mês. Tentei trabalhar, pedir ajuda, qualquer coisa, mas com 6 bocas para comida, ninguém quer dar serviço, ninguém quer ajudar. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Me botaram para fora anteontem. Dormi com eles debaixo de uma árvore. Ontem andei o dia todo procurando ajuda. Batemos em tanta porta. A voz dela cortes de vez. Minha filha está com febre. Tô com medo de que seja coisa grave. Eu só preciso de uma chance. Qualquer coisa. Lavar roupa, limpar quintal, plantar, qualquer coisa. Os olhos dela encontraram os meus. Olhos fundos, cansados, mas ainda vivos, ainda lutando. Eu falei que tem um fazendeiro rico aqui perto, que ele às vezes ajuda. Eu ia tentar ir lá, mas... Ela olhou para os pés descalços. Não sei se a gente aguenta andar mais. Algo se revirou dentro de mim. Uma mistura de raiva e dor. Raiva de um mundo que deixa uma mãe e 6 filhos andando descalças, com fome, sem ter para onde ir. Dor porque eu sabia como era perder alguém. Como era ficar sozinho de repente. Qual é o seu nome? Querido baixinho. Marta. Marta, escute aqui. Me abaixei para ficar na altura dela. Primeiro vocês, essas crianças, vão chegar. Depois a gente vê a menina que está com febre. E então a gente decide o que fazer. Pode ser? Ela me olhou como se eu tivesse falado em outra língua. A senhora vai deixar a gente ficar? Por hoje, sim. Amanhã a gente pensa no resto. Marta começou a chorar. Um choro silencioso, de quem não quer incomodar. As crianças se precisariam mais contra ela. Levantei e fui para a cozinha. Peguei o resto do arroz com feijão que eu tinha feito ontem. Esquentei na panela. Cortei o último pedaço de queijo que tinha. Fiz café fresco. Quando botei tudo na mesa, aquelas crianças olharam para a comida como se fosse um milagre. Pode comer, disse. Tem para todo mundo. Elas começaram devagar no começo, depois mais rápido, com a fome de quem não sabia quando ia comer de novo. Marta mal tocou no prato. Ficou dividindo a comida dela entre os filhos. Você também precisa comer, falei, empurrando o prato de volta. Como é que você vai cuidar deles se não tiver força? Ela obedeceu, comendo sem levantar os olhos. Depois que todos terminaram, lavei o rosto da menininha com febre. Toquei na testa dela. Estava quente demais. Peguei um pano molhado e fui fazendo compressa enquanto a menina gemia baixinho. Ela precisa de um médico, falei. Mas o posto de saúde só abre segunda. Hoje é sábado.
Marta fechou os olhos, desesperada. Vou fazer um chá. Tenho uma erva aqui que ajuda a baixar febre e vou vigiar ela a noite toda se for preciso. Por que a senhora está fazendo isso? Marta disse de repente, a voz quase um sussurro. Olhei para ela, para as 6 crianças cansadas, para aquele pedaço de humanidade quebrada que a vida tinha jogado na minha porta. Porque ninguém deve passar por isso sozinho, respondi. E porque se fosse eu ia querer que alguém parasse. Naquela noite, arrumei cobertores velhos no chão da sala. Coloquei as crianças para dormir, um do lado da outra. Marta ficou sentada, segurando a mão da filha doente. Fiquei acordada também, trocando o pano na testa da menina, dando gotinhas de chá de hortelã com mel. Lá fora, o vento batia nas janelas, e pela primeira vez em 7 anos, minha casa não estava vazia. A estrada impossível. Acordei com o canto do galo e o corpo dolorido de ter dormido sentado na cadeira. A clareza fraca da manhã entrou pela janela. Olhai primeiro para a menininha. Ela ainda dormia, mas a respiração estava mais calma. Toquei a testa dela. A febre tinha baixado. Marta estava deitada no chão junto com os outros filhos, todos enrolados nos cobertores velhos como um ninho. Ela abriu os olhos quando me viu levantar. A febre passou, sussurrei. Vi o rompimento tomar conta do rosto dela. Ela fechou os olhos de novo, soltando um suspiro tão fundo que parecia carregar o peso do mundo. Fui para a cozinha sem fazer barulho. Acenda o fogão a lenha, coloquei água para ferver, fiz café bem forte, peguei os últimos ovos que as galinhas tinham botado, fritei com a banha que sobrava. Tinha meia mandioca cozida de ontem, esquentei tudo, não era grande coisa. Mas era o que eu tinha. Quando o cheiro da comida é reservado pela casa, as crianças acordam. Primeiro o menino maior, depois os outros, um por um. Vieram para a cozinha de olhos inchados, cabelos desarrumados, ainda com medo de fazer barulho. Bom dia, falei, botando os pratos na mesa. Vamos comer antes de esquentar o sol. Eles comeram em silêncio de novo, mas dessa vez era diferente. Não era mais o silêncio do desespero. Era o silêncio de quem ainda está aprendendo a confiar. Depois do café, senti com Marta na varanda, enquanto as crianças brincavam no terreiro. Era bom ver eles correndo, rindo baixinho, sendo crianças de novo, mesmo que por alguns minutos. Você falou ontem de um fazendeiro, comecei. Qual o nome dele? Doutor Sebastião, respondeu Marta. Dizem que ele tem a maior fazenda da região, que já ajudou gente antes. Mas também dizem que ele é muito exigente. Não dá nada de graça. Conhecia o nome. Sebastião Carvalho. Todo mundo conhecia. Ele era o homem mais rico de 3 municípios. Tinha terra para todo lado, gado, plantação, mas também tinha fama de ser duro. Justo, mas duro. Se você quiser tentar falar com ele, eu te levo até lá, falei. Minha bicicleta tá velha, mas aguenta a estrada. Você vai no selim, eu vou pedalando. As crianças ficam aqui. Marta me assustou. Eu não posso deixar meus filhos. Eles ficam comigo. Olá, Marta. Não vai passar fome, não vai sumir, não vai acontecer nada. Você precisa ir até lá com a cabeça no lugar. E não dá para levar 6 crianças descalças debaixo desse sol. Ela mordeu os atrasos, pensando. Olhou para os filhos, olhou para mim. Pode confiar, disse baixinho. Ela assentiu devagar. Saímos depois das 9. O sol já queimou forte, mas ainda dava para aguentar. Marta subiu no selim da bicicleta, segurando firme. Comecei a pedalar pela estrada de terra. Não era muito tempo, uns 8 quilômetros, mas a estrada era ruim, cheia de buraco e pedra solta. Sentia o peso dela atrás, o calor subindo do chão, o suor escorrendo. Minhas pernas doíam, mas eu continuei pedalando. A gente não conversou quase nada no caminho. Só o barulho da bicicleta rangendo, o vento quente no rosto, o céu imenso em cima da gente.
Chegamos no portão da fazenda perto das 10h30. O portão era enorme, de ferro, com o nome Fazenda Santa Rita, escrito em letras grandes. Do outro lado, via-se uma casa grande, branca, com varanda larga e jardim bem cuidado. Marta desceu da bicicleta, tremenda. "Eu não sei se consigo", sussurrou. "Consegue sim." Seguro no braço dela. "Você já fez a parte mais difícil. Já protegeu seus filhos até aqui. Agora é só falar a verdade." Ela respirou fundo e tocou a campainha na lateral do portão. Um homem de uniforme apareceu. Olhou pra gente com cara de quem não gostou do que viu. "O que vocês querem?" "Eu preciso falar com o Dr. Sebastião", disse Marta, tentando firmar a voz. "Por favor, é urgente. Ele não recebe sem hora marcada. Por favor", insistiu ela. "Eu só preciso de 5 minutos." O homem ia mandar a gente embora quando outra voz soou lá de dentro. "Quem é Raimundo?" Um homem alto, de uns 60 anos, cabelo branco, roupas simples mas limpas, apareceu caminhando em direção ao portão. Tinha o rosto duro, marcado pelo sol, mas os olhos eram atentos. "Duas mulheres, doutor. Querem falar com o senhor." Sebastião olhou para nós. Olhou demoradamente. Então acenou para o caseiro. "Abre o ti, entremos." Meu coração batia forte, não por mim, mas por Marta. Ele nos levou até a varanda da casa grande. "Ofereça água." Sentou numa cadeira de balanço e esperou. "Pode falar", disse ele sem rodeios. Marta contou tudo de novo. O marido que morreu, os 6 filhos, uma casa perdida, as portas fechadas, uma fome, uma estrada. Ó desespero! Enquanto ela falava, Sebastião não mudou de expressão. Ficou olhando para ela com aqueles olhos que olhavam através das pessoas. Quando ela terminou, o silêncio pesou. "Qual é o seu sobrenome?" disse ele de repente. Marta piscou, confusa. "Moreira. Marta Ferreira Moreira." O rosto do fazendeiro mudou. Algo passou pelos olhos dele. Surpresa. Reconhecimento. Talvez até dor. "Seu pai se chamava João Ferreira?" disse baixo. "Sim." Marta respondeu devagar. "Mas ele morreu faz 20 anos. Como o senhor..." "Eu conheci seu pai." Sebastião se declarou, andou até a beirada da varanda, olhando para o horizonte. "Sei bem. Foi ele que me salvou quando eu não tinha nada. Me deu comida quando eu estava com fome. Me deu trabalho quando ninguém me queria. Me ensinou a plantar, a ter dignidade." Ele virou para Marta. "Eu nunca paguei essa dívida. Ele morreu antes que eu pudesse." O ficou pesado. Marta estava pálida. "Eu não vou te dar esmola", disse Sebastião, firme. "Isso seu pai jamais ia querer, mas vou te dar o que ele me deu. Uma chance." Os olhos de Marta encheram de lágrimas. "Eu tenho trabalhado aqui na casa grande. Cozinha, limpeza, cuidar do jardim, pago honesto. Tenho uma casa pequena nos fundos, vazia. Você e as crianças podem morar lá. E as crianças vão para a escola, tudo. Isso não é negociável. Eu não sei o que dizer." "Não precisa dizer nada." Ele olhou para mim também. "Vocês duas vão almoçar aqui. Depois a gente busca as crianças. E hoje mesmo vocês se mudam." Quando saímos da fazenda, Marta chorou tanto que mal conseguia ficar em pé. Abracei ela ali na estrada de terra, debaixo do sol quente. "Vai dar certo", falei baixinho. "Vai dar tudo certo." A tempestade e o medo. Voltamos para minha casa pedalando mais devagar. Marta estava em silêncio, mas era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio do desespero, era o silêncio de quem ainda não acredita no que acabou de acontecer. Quando chegamos, as crianças correram pelo portão. A menor, que ontem mal conseguiu levantar a cabeça, agora sorria agarrada na saia da mãe. "Mamãe?" A tia Dalva deixou a gente brincar no quintal e deu água de coco. Marta abraçou todos de uma vez, chorando de novo, dessa vez de intervalo. Contei para ele sobre uma fazenda, sobre a casa, sobre a escola.
Os olhos brilharam de um jeito que partiu e remendou meu coração ao mesmo tempo. A gente vai ter uma casa de verdade? Disse o menino maior. Vai sim, respondeu Marta, passando a mão no cabelo dele. E vocês vão estudar. Todos. Passei o resto da tarde ajudando a organizar as poucas coisas que eles tinham. Separei roupas velhas das que ainda serviam. Arrumei 2 sacos de pano com feijão, arroz e fubá que eu tinha guardado. Não era muito, mas era o que podia dar. O doutor Sebastião tinha dito que mandaria uma carroça buscá-los no fim da tarde. Enquanto esperávamos, senti com as crianças no terreiro. Contei histórias que José costumava contar para mim. Histórias de bichos espertos, de rios encantados, de estrelas que choravam na noite. Eles ouviram com os olhos arregalados, esquecendo por uns minutos da dureza da vida. Quando o sol começou a baixar, pintando o céu de laranja e rosa, ouvimos o barulho da carroça chegando. Era puxada por 2 cavalos, dirigida por um homem de idade que se apresentou como Seu Antônio. Vim buscar a família da Dona Marta, disse ele tirando o chapéu. Ajudei a colocar todo o mundo na carroça. As crianças subiram animadas, menos a menor, que começaram a chorar. Não quero ir, não. Quero ficar com a tia Dalva. Meu peito aberto. Peguei ela no colo, limpando as lágrimas. Olha aqui, pequena. Você vai para uma casa nova, linda, com sua mãe e seus irmãos. Vai poder brincar todo dia. Vai ter comida quentinha. Vai e estuda aprender a ler. Não é maravilhoso? Mas e a senhora? Disse ela, fungando. Eu fico aqui. Mas a gente se vê, pode deixar. Sua mãe sabe onde eu moro. Marta desceu da carroça e me abraçou forte. Não falei nada, não preciso. Eu senti na força aquele abraço tudo o que ela não conseguiu colocar em palavras. Obrigada, você sussurrou por fim. Você foi um anjo. Eu não sou anjo, não. Respondi, meio rindo, meio chorando. Só fiz o que qualquer pessoa deve fazer. Mas ninguém fez. Ela segurou meu rosto com as 2 mãos. Só você. A carroça partiu, levantando poeira vermelha. Fiquei vendo até sumir na curva da estrada. As crianças acenavam, gritando tchau. Acenei de volta até não ver mais nada. Quando entrei em casa, o silêncio voltou. Mas era diferente agora. A casa estava vazia de novo, sim, mas eu não estava vazio por dentro. Naquela noite, fiz café só para mim. Senti na varanda olhando as estrelas. Pensei em José. Pensei em Marta e nas crianças. Pensei em como a vida é estranha. Como às vezes a gente ajuda alguém e acaba sendo ajudada também, de um jeito que nem esperava. Estava quase pegando no sono quando ouvi o primeiro trovão. Levantei assustada. O céu, que estava limpo há um pouco, agora estava coberto de nuvens negras. O vento tinha mudado, ficando forte e frio. Outro trovão riscou o céu. Eu sou chover. Ia chover grosso. Entrei rápido, fechando janelas e portas. Mal terminei quando a chuva começou. Não era chuva. Era uma parede d'água caindo do céu com fúria. Pensei em Marta e nas crianças. Será que você tinha chegado na fazenda? Será que estavam abrigadas? A tempestade durou a noite toda. Raios cortavam o céu, iluminando tudo por um segundo. Trovões fizeram a casa tremer. A chuva batia no telhado com tanta força que parecia que ia arrancar as telhas. Não consigo dormir. Fiquei deitada na cama, ouvindo aquele barulho todo, rezando baixinho para que todo mundo estivesse bem. Quando o dia amanheceu, a chuva tinha parado. Mas o estrago estava feito. Saí para a varanda e levei um susto. O terreiro estava alagado. A estrada tinha virado um rio de lama. A cerca tinha caído em 2 lugares. Algumas telhas tinham voado, mas o pior foi quando olhei para o lado da estrada. A ponte de madeira que ficou a uns metros de distância, a única passagem para chegar à cidade ou à fazenda, tinha sido levada pela correnteza. Meu coração disparou. Não tinha como sair. Não tinha como ninguém chegar. Eu estava completamente isolado. Respirei fundo tentando não entrar em pânico.
Tinha comida para uns 3 dias se economizasse. Tinha água da cisterna. As galinhas tinham sobrevivido. Eu vou ficar bem. Mas e se alguém precisasse de mim? E se Marta mandasse notícia e eu não pudesse ir? E se... Foi quando ouvi. Um miado fraco, desesperado, vinha do quintal dos fundos. Calcei como botas de borracha e fui afundando na lama. O miado continuava, cada vez mais agoniado. Contornei a casa. Olha para todo lado. Ali, preso entre os galhos caídos da goiabeira, encharcado e tremendo, estava um gato. Era ainda filhote, todo branco, magro demais, com os olhos arregalados de medo. Como é que você veio parar aqui, bichinho? Me abaixei devagar para não assustar. Ele tentou fugir, mas estava preso. Tirei os galhos com cuidado, libertando-o. Peguei o gatinho no colo. Estava gelado, tremendo, miando baixinho, como se estivesse pedindo socorro. Calma, eu vou cuidar de você. Leve-o para dentro, enrole-o numa toalha velha. Seque com cuidado. Esquentei um pouco de leite, molhei meu dedo e deixei ele lamber. Aos poucos ele foi se acalmando. Fiquei ali, sentado no chão da cozinha, aquele bichinho assustado, e de repente comecei a chorar. Chorei por ele, por Marta e as crianças, por José, por mim, por todos nós que em algum momento da vida ficamos perdidos, molhados, com medo, esperando que alguém pare e nos pegue no colo. O gatinho se aconchegou no meu peito, ronronando baixinho, e eu entendi uma coisa naquele momento: a gente não salva ninguém sozinha. A gente se salva uns aos outros. Cada gesto pequeno, cada porta que abre, cada mão seguida. Esse era o jeito da vida continuar. O retorno silencioso. A ponte levou 5 dias para ser consertada. 5 dias em que fiquei ali, sozinho com o gatinho branco que tinha batizado de Clarão, por causa dos olhos claros dele. Ele tinha virado minha sombra. Me segue pela casa, dormitório enrolado no meu colo. Ronronava quando eu conversava com ele. Era como engraçado um bichinho tão pequeno podia preencher tanto espaço. No 6º dia, ouvi o barulho de uma carroça parando na frente de casa. Meu coração pulo. Corri até o portão. Era seu Antônio, o mesmo que tinha procurado Marta e as crianças. Dona Dalva, ele acenou. A dona Marta está preocupada. Mandou eu vir ver se a senhora estava bem. Estou sim, seu Antônio. E eles, como estão? Ah, ótimas estão, ele deixou escapar. As crianças já estudaram. A dona Marta trabalha, que é uma beleza. O doutor Sebastião está muito satisfeito. Ela mandou isso aqui para a senhora. Ele me entregou um embrulho de pano. Dentro tinha um bolo de fubá ainda quente, cheiroso, e um bilhete escrito com letra caprichada, certamente indicado por Marta para alguém escrever. Para Dalva, que me ensinou que a espera ainda existe. Obrigada por me dar força quando eu não tinha mais. Você sempre vai ter uma casa comigo. Marta. Meu peito encheu. Apertei o bilhete contra o coração. Seu Antônio, o senhor pode levar um recado? Claro, dona. Fala para ela que eu estou bem, que as crianças fazem tudo direitinho na escola e que eu vou visitar quando puder. Vou levar sim, senhora. Ele hesitou. O doutor Sebastião também mandou dizer que se a senhora precisar de qualquer coisa, é só mandar avisar. Ele disse que quem ajudou a filha de João Ferreira é amiga da casa. Aquilo me pegou de surpresa. Acenei agradecendo e a carroça partiu de novo. Entrei em casa com o bolo, o bilhete e um sentimento estranho no peito. Não era felicidade exatamente, era algo mais quieto, mais profundo. Era paz. Nos dias seguintes a vida voltou ao normal, ou quase, porque agora tinha Clarão me fazendo companhia. E tinha algo diferente em mim também. Eu falei mais, desculpe mais. Quando ia na feira, cumprimentava as pessoas de verdade, não só com a cabeça. Uma tempestade tarde, quase 3 semanas depois estava regando as plantas, quando vi alguém chegando pela estrada. Era Marta. Vinha a pé, sozinha, com uma trouxa nas mãos. Corri até o... Marta, aconteceu alguma coisa? Não, não! Ela apressou.
Tá tudo bem, eu queria te ver e trazer isso. Abra uma trouxa. Dentro tinha um vestido novo, simples mas bonito, de tecido azul florido. Eu mesma costurei, disse ela, meio envergonhada. Com o primeiro dinheiro que ganhei, queria te dar, porque você me deu muito mais que comida e abrigo, Dalva. Você me deu de volta a esperança. Peguei o vestido, sentindo o tecido macio entre os dedos. As lágrimas vieram sem pedir licença. Você não precisava, sim. Ela segurou minhas mãos. E vim pedir outra coisa também. As crianças querem te ver, querem mostrar os cadernos da escola, querem que você vá na fazenda almoçar com a gente domingo. Eu vou, respondi sem pensar duas vezes. Posso deixar que eu vou. Nós duas ficamos ali paradas, na frente do portão, segurando as mãos uma da outra, sem precisar falar mais nada. No domingo, vesti o vestido azul que Marta tinha feito. Prenda o cabelo. Peguei a bicicleta e fui. A fazenda era linda. Marta me recebeu na porta da casinha onde moravam agora. Era pequena, mas arrumadinha, com flores na janela e roupas limpas no varal. As crianças gritaram quando me viram. Pularam no meu colo, me mostraram os cadernos, me contaram as letras que estavam aprendendo, dos amigos novos, da professora. Almoçamos todos juntos. Arroz, feijão, carne ensopada, farofa. Comida simples, mas farta. Rimos, conversamos. E por um momento, olhando aquelas 6 crianças felizes, aquela mãe com brilho nos olhos de novo, senti que tudo tinha valido a pena. Depois do almoço, o doutor Sebastião me chamou para conversar na varanda da Casa Grande. Dona Dalva, começou ele, eu soube o que a senhora fez. Marta me contou tudo. A senhora não tinha obrigações, não. Não ganhou nada com isso. Mas fez. Fiz o que tinha que ser feito, respondi. Pois é. Ele olhou para o horizonte. Tem muita gente que não faz. Eu, inclusive, passei muitos anos preocupado só com o meu. Esqueci que a vida só faz sentido quando a gente a divide. Ele me encarou. Obrigado por ter lembrado isso para mim e por ter salvo a filha do homem que me salvou um dia. Voltei para casa no fim da tarde. O céu estava lindo, pintado de rosa e dourado. Clarão me esperava na varanda, miando de saudade. Senti na cadeira velha, com ele no colo, e fiquei olhando a estrada. Fazia 7 anos que José tinha partido. 7 anos de solidão, silêncio e dias iguais. Mas nos últimos meses, alguma coisa tinha mudado. Eu tinha mudado. Não era que a dor de perder ele tinha sumido. Não era que eu não sentisse mais falta. Era que eu tinha aprendido que a vida continua. E que ela continua através da gente. Através dos pequenos gestos, as portas que se abrem, das mãos que se estendem. José sempre dizia que eu não conseguiria passar reto quando via alguém precisando. Ele estava certo. E agora eu entendia que isso não era fraco. Era a coisa mais forte que eu tinha. Era o que me mantinha viva, o que me mantinha humana. Naquela noite, antes de dormir, escrevi uma carta. Não para ninguém específico, só para mim mesmo, para não esquecer. A vida pode tirar tudo da gente. Pode tirar as pessoas que amamos, pode tirar nossa casa, nossa força, nossa esperança. Mas tem uma coisa que ela não tira: a escolha de parar quando alguém precisa, de abrir a porta quando alguém bate, de segurar a mão quando alguém está caindo. Eu não sei o que vem pela frente, não sei quantos dias ainda vou ter, mas sei uma coisa: enquanto eu estiver aqui, vou continuar parando, vou continuar abrindo portas. Vou continuar estendendo a mão. Porque no fim é isso que nos salva. Não é sermos salvos, é salvar. É escolher todo dia ser o lugar onde alguém pode chegar quando não tem mais para onde ir. Dobrei a carta e guardei na gaveta. Clarão pulou na cama, se enroscou nos meus pés, apaguei a luz e dormi em paz pela primeira vez em muito tempo. Porque finalmente tinha entendido. A gente não vive sozinha. Nunca vivi, nunca vou viver. A gente vive nos encontros, nas mãos que seguram, nas portas que abrem,
nos gestos que salvam. Isso, no fim, é tudo o que importa. O sol de março queimava diferente. Não era mais aquele calor seco de agosto que rachava a terra. Era um calor úmido, prenúncio das chuvas que viriam. Eu estava no quintal estendendo a roupa quando ouvi o barulho de um motor se aproximando. Não era comum passar carro por aqui. A estrada de terra levava só para minha casa e para mais 2 propriedades abandonadas no fim do caminho. Larguei a bacia no chão e fui até o portão, limpando as mãos no avental. Era um caminhonete velho daquela fazenda, levantando poeira vermelha. Parou na minha frente e de dentro desceu Marta, mais 3 das crianças e, para minha surpresa, o doutor Sebastião. Dalva! Marta acenou animada e as crianças correram para me abraçar. Que surpresa boa! Disse abrindo o portão. Pensei que vocês tinham esquecido de mim. Escutar? Nunca! A pequena, que agora estava bem maior e mais espera, me abraçou com força. A gente fala de você todo dia. Clarão apareceu na varanda, espreguiçando. Quando viu as crianças, arqueou as costas e saiu correndo. Eles correram para trás, rindo. Entra, doutor Sebastião, convidei. Vou fazer um café. Na verdade, dona Dalva, eu vim aqui por um motivo específico, disse ele, tirando o chapéu. Posso entrar para conversar? O tom dele era sério. Meu coração abriu um pouco. Sentamo-nos na sala. Marta ficou quieta, só observando. As crianças brincavam no quintal com Clarão, que já tinha desistido de fugir. Dona Dalva, começou Sebastião, nesses últimos meses, desde que Marta e as crianças chegaram à fazenda, eu pensei muito sobre a vida, sobre as escolhas que as pessoas fazem, sobre o que é realmente importante. Ele pausou, olhando para as próprias mãos. Eu passei 40 anos construindo aquela fazenda. Trabalhei sol a sol, juntei terra, gado, dinheiro. Pensei que era isso que dava sentido para a vida. Mas eu estava errado. Marta baixinho. O que dá sentido, continuou ele, é o que a senhora fez. É parar quando alguém precisa, é abrir uma porta, é dividir o pão, e eu quero fazer isso também, mas preciso da sua ajuda. Minha ajuda? Queria confuso. Sebastião se inclinou para frente. Eu quero transformar uma parte da fazenda num lugar para receber famílias como a de Marta, famílias que perderam tudo, que não têm para onde ir. Quero dar trabalho, moradia, dignidade. Mas não quero fazer isso sozinho. Quero alguém que entenda de verdade o que é necessário. Alguém que tenha coração para cuidar dessas pessoas. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu quero que a senhora seja a responsável por esse projeto, disse ele. Vai ter salário digno. Vai ter uma casa melhor para a senhora morar, se quiser. E vai ter a chance de fazer o que a senhora já faz tão bem. Salvar vidas. Fiquei sem palavras. Olha para Marta. Ela estava com os olhos brilhando. Né, foi ideia minha, confessou ela. Eu falei para o doutor Sebastião que se ele queria fazer isso direito, especialmente de você, porque você sabe como é. Você sente. Eu não sei o que dizer, sussurrei. Não precisa responder agora, disse Sebastião, levantando. Pense com calma, mas saiba que seria uma honra ter a senhora trabalhando comigo nesse projeto. Eles ficaram mais um pouco. Café tomamos. As crianças me contaram sobre a escola. A maior, que agora sabia ler, leu um texto que tinha escrito sobre mim. Chorei ouvindo cada palavra. Quando foram embora, fiquei sentado na varanda até o sol se pôr, pensando. Será que era isso que eu deveria fazer? Deixar essa casa onde tinha vivido com José? Começar uma vida nova? Clarão pulou no meu colo. Passei a mão no pelo macio dele. O que você acha, bichinho? A gente desvia ir? Ele ronronou, como se dissesse que sim. Naquela noite, sonhei com José. Ele estava na varanda, sorrindo. Vai, disse ele no sonho. Vai fazer o que você nasceu para fazer. Acordei com o coração em paz. 3 dias depois, fui até a fazenda e aceitei. O projeto Raízes. Levou 4 meses para organizar tudo.
Sebastião reformou 5 casas antigas que foram abandonadas numa área da fazenda. Casas simples, mas dignas, com 2 quartos, cozinha, banheiro. Plantamos hortas comunitárias. Arrumamos um espaço para a criação de galinhas. Montamos uma oficina para artesanato e costura. Eu me mudei para uma casa ao lado do terreno, maior que a minha antiga, com um quintal enorme, onde Clarão podia caçar borboletas o dia inteiro. O projeto foi batizado de Raízes, porque era sobre dar raiz para quem tinha perdido a sua. A primeira família chegou em julho. Era um casal de idosos que tinha perdido tudo numa enchente. Dona Amélia e seu Joaquim. Eles chegaram só com a roupa do corpo, assustados, sem acreditar que aquilo era real. Eu os recebi na porta, segurei as mãos deles e disse: "Bem-vindos para casa." Dona Amélia desabou a chorar no meu ombro. Nos meses seguintes vieram mais famílias. Uma mãe solteira com 2 filhos. Um homem que perdeu a mulher com câncer e não conseguiu cuidar sozinho dos 3 filhos pequenos. Uma adolescente grávida, expulsa de casa pela família. Um casal jovem que tinha perdido a terra por agiotas. Cada história era uma fachada, mas cada história também era uma semente. Eu acordava todo dia às 5 da manhã. Visitei cada casa, converse com cada pessoa, ajudava a organizar o trabalho do dia. Sebastião tinha sido esperto. Cada família recebia trabalho na fazenda. Os homens são para a roça ou para o curral. As mulheres ajudavam na cozinha da casa grande, no artesanato, na horta. Todo mundo tinha uma função, todo mundo contribuiu. Não era caridade, era dignidade. À noite, quando todo mundo estava recolhido, eu sentava na minha varanda nova e olhava para as casinhas iluminadas. Via as famílias jantando juntas, ouvir risadas de crianças, via a esperança renascendo e entendia que era isso, era exatamente isso que eu deveria estar fazendo. Casos que marcaram. Teve uma família que me marcou especialmente. Chegaram numa tarde de setembro. Era uma mulher chamada Regina, com cara de quem tinha 40 anos, mas provavelmente tinha menos. Trazia uma menina de uns 12 anos, magra demais, de olhar apagado. "Eu sou a Dalva", me apresentei. "Bem-vindas." Regina mal conseguia olhar nos meus olhos. "Essa é minha filha, Júlia." A menina não disse nada, só fiquei olhando para o chão. Levei elas para casa que tinham preparado, mostrei tudo. Deixei comida pronta, roupas limpas, produtos de higiene. "Vocês descansam hoje", disse. "Amanhã a gente conversa sobre o trabalho." Naquela noite, ouvi choro vindo da casa delas. Um choro abafado, desesperado. Fiquei ali, na minha varanda, sem saber se desviar ou deixá-las em paz. No dia seguinte, fui visitá-las cedo. Regina estava sentada na varanda, tomando café. Os olhos vermelhos de tanto chorar. Sentido do lado dela, em silêncio. Fiquei só ali, presente. Depois de alguns minutos, ela começou a falar. "Meu marido bebia", disse baixinho. "Bata em mim." Batia nela. A gente vivia num inferno. Eu tentei sair várias vezes, mas ele sempre nos encontrou. Sempre nos trazia de volta. As mãos dela tremiam. Até que um dia ele exagerou. Bateu tanto em mim que eu desmaiei. Quando acordei, estava no hospital. A polícia o prendeu. E um assistente social me ofereceu ajuda. Disse que conhecia um projeto aqui, um lugar onde a gente poderia recomendar, onde ele não nos acharia. Ela me convidou. Eu nunca pedi ajuda na vida. Sempre achei que tinha que aguentar sozinha. Mas quando a mulher falou que existia um lugar assim, eu aceitei. Porque não era mais só por mim. Era por ela. Olhou para dentro da casa onde Júlia ainda dormia. "Ela não fala mais", sussurrou Regina. "Faz 3 meses que ela não solta uma palavra. O trauma foi grande demais. Meus anos se... A gente vai cuidar dela", prometi. "Vocês duas vão ficar bem aqui." E Regina começou a trabalhar na horta. Descobri que tinha talento para plantas. A horta dela cresceu mais bonita que todas as outras. Ela cuidava de cada pé de alface, cada tomateiro, cada erva, como se fossem filhos. Júlia ficou perto da mãe, sempre em silêncio.
mas os começaram poucos a interagir com as outras crianças do projeto. Primeiro só estou olhando, depois acenando, depois de sorrir um pouquinho. Um dia, 2 meses depois que elas tinham chegado, eu estava na minha varanda quando vi Júlia se aproximando. Ela estava segurando algo nas mãos. "Oi, Júlia", disse suavemente. Ela parou na minha frente. "Abra as mãos." Era uma flor, uma margarida branca. "Para você", disse ela, a primeira palavra em 3 meses. Peguei a flor com as mãos tremendas, abracei aquela menina e chorei. Regina apareceu correndo, também chorando. Nos 3 ficamos ali, abraçados, enquanto o sol batia nas nossas costas. Foi naquele dia que entendi completamente. A cura não vem rápida, não é fácil, mas vem quando a gente tem paciência, quando a gente oferece um lugar seguro, quando a gente simplesmente está presente. A visita inesperada. Era um sábado de novembro, quando recebi uma visita que não esperava. Eu estava ajudando Dona Amélia a fazer pão quando alguém bateu na porta do projeto. Fui atender, secando as mãos no avental. Do outro lado estava uma mulher elegante, de uns 50 anos, com roupas finas e um carro importado estacionado na estrada. "Boa tarde", disse ela, e a voz era suave. "Estou procurando a Dona Dalva." "Sou eu." Ela, inteligente, mas havia nervosismo naquele sorriso. "Meu nome é Beatriz, Beatriz Carvalho. Sou prima do Dr. Sebastião. Abri o... Entre, por favor." Levei ela até minha casa. Café ofereci. Ela aceitou, mas mal tocou na xícara. "Eu vim de São Paulo", começou ela. "Sebastião me contou sobre o projeto, sobre você, sobre tudo o que está acontecendo aqui." Ela pausou, os olhos brilhando. Eu perdi minha filha", disse, a voz quebrando. "Faz 2 anos. Ela tinha 23 anos. Morreu num acidente de carro." "Meus pêsames", sussurrei. "Depois que ela morreu, minha vida perdeu o sentido", continua Beatriz. "Eu tenho dinheiro, tenho uma casa grande, tenho tudo materialmente, mas não tenho propósito. Acordo todo dia a me perguntar para que continuar." Ela finalmente me olhou nos olhos. "Até que Sebastião me contou sobre esse lugar, sobre você, sobre como você abre sua vida para cuidar de desconhecidos. E eu pensei que talvez fosse isso que eu precisasse. Um propósito." Segurou minha mão. "Eu quero ajudar. Financeiramente, sim, mas também quero estar aqui, quero trabalhar, quero fazer parte disso. Pode ser?" Apertei a mão dela. "Todo mundo que chega aqui carregando dor é bem-vindo", disse. "Você não precisa de permissão. Você precisa de um lugar para colocar esse amor que ainda tem dentro de você." Beatriz chorou. Ela voltou para São Paulo, arrumou suas coisas e 1 mês depois se mudou para uma das casinhas do projeto. A mulher rica que tinha tudo virado voluntariamente. Dava aulas de artesanato. Ajudava as mães com as crianças. Conversava com quem precisava desabafar. E aos poucos os olhos dela estavam brilhando. Um dia ela me disse: "Eu pensei que estava vindo aqui para ajudar, mas na verdade eram eles que estavam me salvando." Sorria. "É sempre assim. A gente acha que está salvando, mas no fim a gente se salva junto." O Natal do recomeço de dezembro chegou trazendo as primeiras chuvas da temporada. O projeto tinha crescido. Agora eram 12 famílias morando ali. Quase 50 pessoas ao todo, entre adultos e crianças. Sebastião teve a ideia de fazer uma grande ceia de Natal para todo mundo. Não no estilo da casa grande, cheia de luxo, mas não há estilo simples. Comida farta, feita por todos nós. Passamos uma semana nos preparando. Os homens construíram uma grande mesa de madeira embaixo da mangueira velha. As mulheres cozinharam juntas. Arroz, feijão, farofa, macarrão, carne assada, saladas da nossa horta. As crianças fizeram enfeites com papel colorido. Na noite do dia 24, todos se reuniram. A mesa enorme estava cheia de comida e gente. Tinham cadeiras, bancos, caixotes, qualquer coisa que servisse para sentar. As crianças corriam pelo quintal. Os adultos conversavam, riam, se abraçavam.
Eu estava na cozinha terminando os últimos preparativos quando senti uma mão no meu ombro. Era Marta. "Olha isso, Dalva", disse ela, apontando para fora. "Olha o que você criou." Olhei pela janela. Vi Regina rindo com Beatriz. Vi Júlia brincando com as outras crianças. Vi seu Joaquim contando histórias para os mais novas. Vi Dona Amélia abraçada no marido. Vi famílias inteiras que tinham chegado quebradas e agora eram inteiras de novo. "Eu não choro nada", respondi baixinho. "Eles que se realizaram. Eu só abri a porta." "Você abriu mais que a porta", disse Marta. "Você abriu o coração. E isso muda tudo." Quando todos estavam sentados, Sebastião pedia silêncio. "Eu queria dizer algumas palavras", começou ele de pé na cabeceira da mesa. "Esse ano foi diferente de todos os outros da minha vida. Eu aprendi que a gente pode ter tudo e não ter nada, e pode não ter nada e ter tudo." Ele imagina para mim. "Eu conheci uma mulher que me ensinou o que realmente importa, que me mostrou que a vida só faz sentido quando é dividida. E hoje, olhando para essa mesa, para essas famílias, eu sei que finalmente entendi a lição." Ele baixara o copo. "Um brinde a todos vocês, e especialmente a Dona Dalva, que teve coragem de parar quando todo mundo passa reto. Todo mundo aplaudiu. Eu, envergonhada, baixei a cabeça." "Não", disse Regina se levantando. "Não baixe a cabeça, não. Você merece esse reconhecimento." Júlia, do lado dela, assentiu e transmitiu. Beatriz também se. "Antes de começar a comer, eu gostaria de fazer uma coisa", disse ela. "Eu gostaria que cada pessoa aqui falasse uma coisa pela qual é grata." E assim fizeram. Um por um, foram conversando. Seu Joaquim estava grato por ter um teto de novo. Dona Amélia foi grata por ter recuperado a dignidade. Regina foi grata pela filha ter tido uma palestra. Júlia, com a voz ainda tímida, era grata por não ter mais medo. Uma das mães solteiras era grata por ter encontrado uma família mesmo sem ter sangue. Quando chegou minha vez, eu disse: "Eu sou grata porque aprendi que a solidão não é não ter ninguém por perto. A solidão não é ter ninguém para cuidar. E vocês me deram de volta a vida. Me deram intencionalmente. Me deram família." Minha voz falhou. "José sempre disse que eu não conseguiria passar reto quando via alguém precisando. Ele estava certo. Mas agora eu entendo que não era fraco. Era a coisa mais forte que eu tinha. E continua sendo." Marta segurou minha mão de um lado, Beatriz do outro. Comemos, rimos, cantamos músicas antigas. As crianças brincam até cair de sono. Os adultos conversaram até tarde. E quando todos estavam para suas casas, eu fiquei sentado embaixo da mangueira, olhando as estrelas. Clarão pulou no meu colo. "A gente conseguiu, bichinho", sussurrei. "A gente realmente conseguiu." 1 ano depois. 12 meses se passaram desde aquele Natal. O projeto tinha crescido ainda mais. Agora eram 20 famílias. Sebastião tinha comprado o terreno ao lado e ampliado. Algumas das primeiras famílias já conseguiram se reerguer. Seu Joaquim e Dona Amélia tinham juntado dinheiro e ordens de uma casinha na cidade, mas vinham todo domingo almoçar conosco. Regina tinha descoberto um talento tão grande para plantas que Sebastião a contratou como responsável por toda a horta da fazenda, com salário digno. Júlia, agora com 13 anos, estudou bem e falou sobre ser agrônoma um dia. Marta tinha sido promovida a coordenadora da Casa Grande. Seus filhos estavam crescendo fortes e saudáveis. O mais velho queria ser professor. A mais nova ainda falada em mim em todas as redações da escola. Beatriz tinha se tornado minha melhor amiga. A gente passando as tardes conversando, trocando histórias, rindo e chorando juntas. Ela sabia que tinha encontrado uma filha em mim. Eu sabia que tinha encontrado uma irmã nela. O projeto ganhou reconhecimento. Veio gente da prefeitura conhecer.
Veio gente de outras cidades querendo replicar. Veio até um repórter de um grande jornal fazer uma matéria. Mas nada disso importava tanto quanto os rostos das pessoas que chegaram quebradas e saíram inteiras, os rostos das crianças que chegavam com medo e saíam sorrindo, os rostos dos adultos que chegaram sem esperança e saíram otimistas do futuro. Cada rosto era uma vitória. Uma tarde, eu estava sentado na varanda quando um carro parou na frente do projeto. Desceu dele um homem jovem de uns 30 anos, bem vestido. "Boa tarde", disse ele. "Estou procurando a dona Dalva." "Sou eu." Ele tranquilo, meio nervoso. "A senhora não me conhece, mas eu conheço a senhora. Ou melhor, conheci a senhora faz muito tempo." Fiquei confusa. "Quando eu tinha 7 anos", continuou ele, "minha mãe e meus 5 irmãos estavam perdidos. Sem casa, sem comida, sem esperança. Batemos na porta de uma senhora que morava sozinha numa casa pequena, no meio do nada. E aquela senhora nos deu água, nos deu comida, nos deu esperança." Meu coração pariu. Você é o filho da Marta?" "Sou", disse ele, os olhos brilhando. "Sou o Pedro, o mais velho." Me levantei, trêmula. "Meu Deus, você está tão grande." Ele riu. "Terminei a faculdade", disse com orgulho. "Me formei em pedagogia e consegui um emprego numa escola boa na cidade. Vim contar para minha mãe e vim agradecer a senhora." "Pedro!" Minha voz falhou. Ele se mudou e me abraçou. "A senhora salvou a gente naquele dia. E não foi só a gente, foi todo o mundo aqui. A senhora ensina, sem falar, que a espera existe, que vale a pena ajudar, que a gente pode fazer a diferença." Chorei no ombro dele. "Eu vou fazer igual a senhora", prometeu ele. "Vou ensinar as crianças. Vou ajudar quem precisar. Vou passar adiante o que aprendi aqui." Quando ele saiu, fiquei olhando a poeira da estrada baixando. E entendi a última lição. A gente não salva as pessoas para ter reconhecimento. A gente salva porque é o certo, porque somos humanos, porque estamos todos conectados por fios invisíveis de empatia e compaixão. E quando a gente puxa esses fios com amor, o mundo inteiro se transforma. O legado. Hoje, 5 anos depois daquele dia em que encontraram Marta e suas 6 crianças paradas no meu portão, estou sentada na varanda da minha casa, no projeto Raízes, olhando o sol se pôr. Tenho 63 anos agora. Os cabelos são mais brancos, as mãos mais enrugadas. As costas reclamam um pouco quando eu me levanto. Mas o coração está cheio. Clarão, já um gato velho, dorme no meu colo. Já salvei mais 3 gatos desde ele e 2 cachorros. E até um passarinho com a asa quebrada. Beatriz diz que minha casa virou Arca de Noé. O projeto cresceu mais do que eu imaginava. Agora são 35 famílias. Construímos uma escola pequena onde as crianças estudam. Montamos uma padaria comunitária que vende pão na cidade e dá lucro para todos. Criamos uma cooperativa de artesanato que exporta produtos para o Brasil inteiro. Sebastião morreu no ano passado. Tranquilo, dormindo, depois de um dia de trabalho. Sem testamento, deixei a fazenda toda para o projeto. Disse que não tinha família. Que a família dele era essa, era a gente. Choramos muito, mas seguimos. Porque era isso que ele queria. Pedro, o filho de Marta, agora é o diretor da escolinha do projeto. As outras 5 crianças também cresceram, estudaram, viraram gente de bem. Uma é enfermeira, outra é defendida. Uma trabalha comigo aqui. Os outros 2 abriram um mercadinho na cidade. Júlia, aquela menina que não falava, está na universidade estudando psicologia. Quer trabalhar com traumas infantis. Diz que quer salvar outras crianças como ela foi salva. Regina casou-se de novo, dessa vez com um homem bom que trabalha no projeto. Eles cuidam juntos da horta que se tornou a maior da região. Beatriz, minha irmã de coração, está aqui comigo agora, sentada na outra cadeira.
tricotando uma manta para um bebê que vai nascer no mês que vem, filha de uma das famílias novas. Você está pensando em quê? Ela pergunta, sem tirar os olhos do tricô. Tô pensando em como a vida é estranha, respondo. Como um gesto pequeno pode mudar tudo. Não foi pequeno, ela corrige. Foi gigante. Você só não percebe porque está dentro dele. Sorrio. Sabe o que José disse? Contestações. Ele disse que eu não conseguiria passar reto quando via alguém precisando, que acabaria trazendo o mundo inteiro para dentro de casa. Olho para as 35 casinhas iluminadas. Acho que ele estava certo. Beatriz ri. Você trouxe o mundo, e o mundo ficou melhor por isso. Naquela noite, antes de dormir, escrevi uma carta, não para mim dessa vez, mas para quem vier depois. Se você está lendo isso, provavelmente eu já parti, mas quero deixar algumas coisas escritas. Primeiro, nunca subestime o poder de um gesto, de uma porta aberta, de um copo de água, de uma palavra gentil. Às vezes, é só isso que alguém precisa para não desistir. Segundo, a vida não é sobre acumular, é sobre dividir. Quanto mais você divide, mais você tem. Isso não faz sentido na matemática, mas faz todo sentido no coração. Terceiro, se você for alguém caído, pare, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem saber o que fazer, só pare. O resto você descobre junto. Quarto, solidão não é estar sozinho, é não ter ninguém para amar. Então sim, ame sem medo, ame sem esperar retorno. Só eu. E por último, lembre-se de que você não veio ao mundo para passar reto. Você veio para parar, para olhar nos olhos, para segurar a mão, para ser o lugar onde alguém pode chegar quando não tem mais para onde ir. Faça isso e você vai viver uma vida que vale a pena. Com amor. Dalva. Dobrei a carta e deixei na gaveta. Apaguei a luz. Clarão ronronou. E eu dormi em paz, sabendo que tinha feito o que vim fazer. Epílogo do epílogo. 10 anos depois. Eu não estou mais aqui para contar essa parte, mas outros estão. O projeto Raízes virou referência nacional. Já ajudei mais de 200 famílias. Já mudou centenas de vidas. Inspirou ofertas de projetos parecidos pelo Brasil inteiro. Na entrada do projeto, ergueram uma placa com o meu nome. Não foi ideia minha, claro. Foi ideia de todos que passaram por ali. A placa diz: Dalva Maria dos Santos, 1962-2030. Ela parou quando o mundo estava reto e mudou tudo. Todo ano, no dia do meu aniversário, as famílias se reúnem embaixo da mangueira velha, fazem uma grande ceia, como aquela primeira de Natal, e conte histórias sobre mim, não porque eu era especial, mas porque queremos lembrar que qualquer um pode ser, qualquer um pode parar, qualquer um pode abrir uma porta, qualquer um pode salvar. Júlia, agora psicóloga e coordenadora do projeto, termina sempre esses encontros dizendo a mesma coisa. Tia Dalva não era heroína, era só uma mulher que escolheu todo dia ver o outro, e se ela conseguiu, a gente também consegue. Não é sobre ter muito, é sobre dar o que você tem, mesmo que seja só um copo de água, mesmo que seja só um sorriso, mesmo que seja só presença. E então todos levantam os copos e fazem o mesmo brinde. A Dalva e a todos que param quando o mundo passa reto.